Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje é o primeiro dia da maratona. Estamos aqui com Túlio Dias. Túlio Dias vai mostrar um pouco como que ele transformou as fotografias, interpretou as fotografias em pintura em suas obras. Vai explicar para vocês como que é o olhar do artista. Esta é a primeira aula. Vamos analisar 4 fotografias e espero que vocês gostem. Às vezes não é só copiar o que você está vendo, às vezes você tem que modificar alguma coisa, ter uma visão artística. E quem vai ajudar a gente nessa empreitada é nosso amigo e colega Túlio Dias, que vai dar um aulão aqui pra gente. Obrigado, Túlio, pela presença. Oi, Jaime, eu que agradeço mais uma vez estar aqui no canal. Eu espero poder, sim, contribuir com o que eu sei, com o que eu penso, né? Porque, como já diria aquela pessoa que para você declarar, fazer inimizade, era só você falar a verdade, né? Então, assim, é o que eu pretendo fazer aqui, porque eu tenho meu modo de pensar, e esse modo de pensar inclui, assim, eu pegar a fotografia. Inclusive, eu tenho feito muito isso, a fotografia original e a minha interpretação, porque, para mim, a pintura de interpretação é a que eu gosto. Tá. Tem gente que gosta do hiperrealismo, outros de outro, mas eu gosto dessa. Eu olho a fotografia e procuro interpretar essa fotografia de uma maneira que me satisfaça e que eu consiga também comercializar melhor as minhas obras de arte. Beleza. Pessoal, bora pro vídeo. Beleza. Olha, a gente trouxe aqui, vai estar aqui embaixo da gente aparecendo para o pessoal que está assistindo, as fotos, a foto original e o seu quadro, a sua interpretação. É legal a gente discutir sobre isso, porque às vezes quando você é amador, você pega uma fotografia, você vai pintar exatamente aquilo que você está vendo e o quadro fica chapado, ele fica sem profundidade, ele fica... Ah, mas a natureza não dá profundidade. Sim, só que você depende da fotografia, depende de que câmera ou máquina foi tirada aquela foto. Às vezes não teve aquela profundidade de campo, desfoco do fundo. Isso acaba atrapalhando um amador, até artistas profissionais que não sabem decupar essa foto e dar profundidade na foto e dar uma visão mais artística. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Lembrando que é óleo sob tela, tá, pessoal? Mas tudo isso que o Túlio vai falar pode ser aplicado em acrílico? Pode. Muda a técnica de secagem, mas as cores e a visão artística é a mesma. Ah, posso pintar? Pode pintar onde você quiser. Tudo isso que a gente vai falar aqui. Só que só muda a técnica de aplicação, tá? A gente não está... Aqui a gente não vai falar sobre técnica de aplicação, e sim como fazer uma leitura de uma fotografia, como você destrinchar uma fotografia e transformar aquilo em arte, em pintura, uma visão mais artística, beleza? A gente vai começar aqui, Túlio, com uma paisagem aqui, que tem uma árvore florida, bem rosa, vermelhinha ali, magenta, enfim. E você fez uma interpretação, passou para a tela, e você conseguiu dividir os planos, né? Porque essa fotografia, se a gente olhar, pessoal, essa fotografia quase não tem divisão de planos, tem primeiro e segundo plano só, a foto. O Túlio conseguiu transformar isso em 3 planos ou até mais na pintura dele. Fala um pouquinho dessa foto aí, Túlio. O que você fez? Ô, Jaime, bem, o negócio é o seguinte, olhando agora para essa foto, se me veio uma lembrança seguinte, às vezes eu encontro uma fotografia, o que eu procuro fazer na minha fotografia? Primeiro que é o seguinte, qual que é o modelo dela? No caso dessa fotografia, essa primeiro que a casinha está no meio da tela. Então, assim, muita gente ainda não faria. Eu não me preocupo muito com isso, não. O que eu preocupo? Eu preocupo, no caso dessa aí, por exemplo, que eu olhando aqui, eu preocupei. O fundo dela estava muito embolado. Então, assim, você tem que procurar colocar planos na sua pintura. O primeiro plano estava todo de uma cor só. As pessoas, às vezes, o pintam assim, tudo bem, nada contra isso, mas eu procuro fazer na minha pintura, igual eu olhando ela aqui, eu gosto de dar uma profundidade. Eu gosto de dar um sentido para ela. Se for observado bem, tem um boi aí também, inclusive, do lado esquerdo da casinha. Sim. O que acontece? Quando eu pintei esse boi, eu estava olhando só para o boi. Eu olhava para a coisa e via o boi. Eu olhava para a coisa e via o boi. Aí eu pensei, não. Então, às vezes, a gente tem que ter essa liberdade, igual aqui no caso, eu tirei o boi. Por quê? E mantive só uma moitinha. Tá. A moita ficou um pouco discreta, mas você pode ver, eu procurei atrás da casinha. Tinha assim, um pouco de sentido de bananeiro, mas eu não sei se era coqueiro, o que é isso. Eu procurei dar um sentido, eu procurei dar planos.
Sim. Até o primeiro plano, o segundo plano dela é muito bom, dessa fotografia. Tá. Mas ela, na minha visão, não tinha primeiro plano e não tinha fundo. O fundo é muito embolado. Então, o que eu procurei fazer aqui? Eu procurei dar assim, criar planos, porque assim, você é igual aquilo que eu falo, o espectador ele tem que entrar na sua paisagem. Porque você vai falar assim, igual, por exemplo, essa árvore contra o céu, ela está muito cheia de desenho, ela chama mais atenção. A minha, eu amorteci minha árvore mais. Você pode olhar que você é direcionado quando você olha para esse quadro. Você vai na árvore vermelha e vem na casinha. É um ping-pong, vai no fundo. Então, assim, sabe, você deixa de ser... Antigamente era assim, o boi, a casinha e a árvore vermelha. Então, eu crio planos. Eu procuro dar um sentido também de ruralidade. Um tema assim, mais rural nas minhas paisagens, porque... Além de ser mais comercial, me agrada mais, porque eu gosto da paisagem rural. Assim, é a minha preferência, eu gosto de ruralidade. Então, às vezes, você precisa criar isso. Igual aí eu procurei destacar o meu mais na janela da casinha lá, que tinha uma janela moderna. Eu procurei colocar 2 para diminuir, para dar mais profundidade na casinha. E o resto eu mantive, assim, automática também coloquei lá, assim, eu gosto muito de colocar, às vezes, uma árvore vermelha contra coisas verdes, para forçar a complementar, sabe? Para ficar assim mais agradável. Eu paro de complementar a vermelha com verde, faço paisagens mais exuberantes. Então, é isso que eu procurei interpretar aqui. Agora, cada paisagem, eu deixo bem claro isso, que cada paisagem, todo mundo fala, então essa aí que é a forma? Não. Cada paisagem você tem que olhar para o fundo, você tem que aprender a interpretar. O que você quer dizer com aquilo? É o que eu procurei fazer aqui. Interessante que a foto, pessoal, olha só, a foto ela tem uma luz muito difusa. O que é luz difusa? Ela não tem um ponto, um foco principal, não está vindo da esquerda, da direita, a foto está com a luz difusa, porque o céu está acinzentado. E quando o céu está acinzentado, a luz fica difusa. E para o artista não é legal pintar um quadro com luz difusa. Ele tem que dar profundidade e volume nas coisas, por exemplo, na casinha, com luz e sombra. E foi isso que ele fez. A casinha ela tem o lado iluminado, que tem a sombra do telhado, e o lado não iluminado. Na foto tem isso? Não. A foto que a casinha é toda branca, só que a casinha ela é tridimensional. Se você pinta uma casinha branco com branco, não vai dar tridimensionalidade, ela não vai ter esse volume. Por quê? Porque você tem que dar sombra em algum lado, né, Estúdio? Isso mesmo, porque também, inclusive, eu às vezes também pego muito céu, que o céu é muito cinza, eu procuro azular ele um pouquinho, e principalmente você falou uma coisa importante. Eu antigamente, na escola que eu aprendi, acontecia o seguinte, você dividia o quadro em 4 lugares. O ponto ouro era o ponto principal da luz. O ponto de prata já era mais fraco, o ponto de bronze mais fraco ainda. Se você não fizer isso, o que acontece? Você não chama atenção. E essa paisagem, ela é bonita, mas o que acontece? Ela está quase com aquele verde, assim, parece que o sol sumiu. Sabe quando o sol some e fica tudo praticamente com a mesma luz? Então é isso que aconteceu aqui. Ele não está com o verde todo universal, porque tem aquele amarelo ali do lado direito da casa, do fundo. Não está com a luz universal, mas é quase. Mas está o que você falou certo mesmo. A casinha, por exemplo, eu procurei colocar de um lado luz, de outro lado sombra. Eu procurei também criar esse efeito mesmo. Assim, porque, igual eu falo, a pintura é luz e sombra. Tá. Não adianta você prezar isso. Por isso que, às vezes, eu combato essa interpretação da pessoa pegar uma fotografia e fazer ela como está. Por quê? Porque aqui, justamente igual está aqui, não ia criar a atração que a pintura criou. E outra, a pintura a árvore que está em primeiro plano, né, Túlio? Ela ia se fundir com o terceiro plano, porque é o mesmo verde. A câmera... Está toda misturada, está embolado. A câmera não conseguiu distinguir os verdes, não deu aquela profundidade, entendeu? Às vezes você vai viajar assim na serra de algum estado que tem aqueles campos verdes, tal, você consegue enxergar a profundidade. Vai ficando azulado, quanto mais distante vai ficando acinzentado, azulado. Nesta foto não tem isso. Essa foto não decupou desse jeito. Beleza, Túlio, vamos para a próxima foto agora. Tá gostando da aula, pessoal? Já sabe, hein? Deixa o like aí, ó, comenta aí o que você achou, qual foto que você mais gostou. E se gostou desse quadro aqui, voltamos a fazer mais um quadro desse com mais artistas convidados, tá? Falando sobre a obra, a interpretação, enfim. Próximo quadro pessoal, tá passando aqui embaixo, 2 tigres bebendo água, que é uma
mais uma vez aí, o Túlio, ele usou essa visão tridimensional, essa profundidade de campo, né? Essa profundidade de campo no olhar dele, para conseguir deixar os tigres em primeiro plano, aqui, e a paisagem mais difusa no segundo plano, mais suave, coisa que na fotografia original não tem, não é isso, Túlio? Eu procuro, nas minhas pinturas, eu sempre observo isso. Eu procuro dar profundidade. Para quê? Para ter aquela penetração na pintura. Porque se você, por exemplo, se eu pegasse e pintasse esse tigre de uma maneira que eu já produzi, eu desfocaria o fundo, etc. Seria mais fácil. Desfocar alguma coisa e deixar seria mais fácil. Mas o que acontece? Aqui, se observar bem, eu gostei, mas o que eu fiz? Eu procurei principalmente alterar o fundo. Por quê? Porque não tem profundidade a foto original. Aqui você vê que realmente o tema é os tigres. Mas o que acontece? Não houve aquela penetração. Então, o que eu fiz? Eu procurei dar mais profundidade, principalmente fazendo o quê? Como o tigre está muito laranja, complementar do laranja é o azul. Você pode observar que eu forcei em algumas áreas, igual do lado direito do tigre, que tem, por exemplo, uma pedra, logo atrás do segundo, do lado direito, eu procurei azular um pouco o canto. Eu já azulei o reflexo um pouco mais. Por quê? Para me forçar o par de complementar. O fundo também já é um violeta um pouco mais azulado. Eu procurei. Aqui os matos estão no meio certo da tela, em cima dos tigres. Os matos estão muito assim, como que eu vou te dizer? Eles estão muito queimados. E também é da região, né? Que geralmente onde ficam esses animais, a maior parte dos criadores disso, os lugares naturais deles são muito mato seco. Então, o que eu procurei? Eu procurei quebrar isso um pouco com um mato mais novo. Procurei um verde mais azulado para forçar o parte complementar. Agora, principalmente, eu procurei dar profundidade. Eu acho que a pintura não é que é o erro. Na minha visão, eu acho que é onde a falha é isso. As pessoas não se preocupam com isso. É o tigre, então eu vou fazer só o tigre. Não, eu quis fazer os tigres, mas eu queria que os meus tigres tivessem, assim, que fosse um lugar tivesse profundidade, amplitude. Você tem que ampliar a visão. É o que eu procurei fazer aqui. E o resto eu fiz tentei fazer, né? Como é. Entendi. É isso, foi a minha interpretação. Agora, eu friso bastante isso. Isso é interpretação. Uma pessoa, um outro artista vai chegar aqui e vai interpretar totalmente diferente. Às vezes vai fazer copiar exatamente idêntico e vai ficar lindo, não quer dizer. Por exemplo, atrás do quarto aqui, do traseiro do tigre da direita, a vegetação é bem preta, né? Ela tá ali. Se eu fosse pintar, por exemplo, não tivesse tendo essa aula com você, talvez eu pegaria o carmim e misturaria, o alizarim misturaria com o verde VC, deixava aquele verde bem preto para dar aquele contorno e tal, mas você usou já a coisa da cor complementar. Você usou um verde bem mais azulado, mais acinzentado, apagado para quê? Para jogar ele para trás, né? Aqui nesse caso, igual você falou, onde está atrás do tigre, eu já não usaria alizarim aqui verde VC, não. Eu trocaria o vermelho. Eu usaria um vermelho claro pode ser com sap green. Por quê? Porque ele já está mais do que o segundo plano, ele já é. Então que já não comportaria o alizarim. Então, por isso que eu estou falando. Eu faria errado, eu jogaria para frente. Isso. Não é errado, seria a sua interpretação. Eu estou tentando assim, dizer assim, no meu modo de ver a mistura dos verdes. E outra coisa que eu citei na entrevista que eu fiz com você, sombra não é preta. Eu acho assim, é mais fácil você colocar a sombra preta. Claro. É mais fácil. Eu chego aqui assim, coloco um sentido do galho e tal. Agora, a pintura, aí eu defendo a pintura ao ar livre nisso. Se você chegar nesse tigre e fosse ver ele ao ar livre, primeiro você ia morrer de medo, né? Mas se você visse a árvore depois do tigre, o que você ia ver? Você não ia ver esse preto, você ia ver verde. Então, na verdade, o ganho da pintura ao ar livre é esse. Você detecta que as sombras não são pretas, quem faz são as câmeras. Existe sombra preta. Mas mesmo na natureza, se você olhar, você quase não identifica a sombra. Você quase não vê. Aí o olho do artista ele é levado a ver isso. Então, eu acho que a transparência da sombra é a coisa mais importante que também existe. Porque se você habituar a colocar todas as suas sombras pretas muito carregadas, a pintura,
assim, você vai ter aquele choque. Quando você olha aqui na minha interpretação, você entra aqui no primeiro plano e vai até o segundo, terceiro, e você vai olhando, é um todo. Quando você olha a foto original do tigre, você estava falando assim, esse do lado direito aí do tigre. Você pode ver essa sombra escura, você olha para os tigres, vai para a sombra, olha para os tigres, vai para a sombra. Repara, faz esse exercício para você ver. Quando, na minha interpretação, você vai no tigre e vai no fundo. Você vai no tigre e vai no fundo. Depois você vem na água. Eu faço a sua visão circular. É esse eu acho que isso que torna a pintura melhor, mais agradável, na minha visão. Claro. É igual eu falo, cada pessoa pode ter a sua visão. Perfeito, Túlio, perfeito. A gente, porque assim, o que eu quis deixar claro é que cada artista tem uma visão, né? Talvez se eu fosse pintar sem ter essa aula com você agora, eu ia deixar tudo chapado. Agora a gente dá para entender que você tem que dar profundidade na pintura. Se o ponto central aqui é o tigre, vamos deixar o tigre em evidência e dar uma amenizada nas outras coisas que estão em volta. E nessa dica aí, pessoal, para quem não sabe, o azul e o laranja são cores complementares, e uma complementa a outra, uma primária e a outra secundária. Bora para a próxima foto. Essa aqui é muito interessante. Por quê? Porque primeiro que a foto original, né, tem um verde em primeiro plano extremamente chocante. É um verde inglês, sei lá, se eu for... Com certeza um amador, um artista amador sem muito conhecimento ia pintar esse verde inglês aí e achar que ia estar lindo. O Túlio já fez uma interpretação aqui completamente diferente no primeiro plano, colocou as vaquinhas. Fala um pouquinho dessa... E olha o terceiro plano, hein, pessoal? Fala um pouquinho dessa... Olha, quando eu vejo uma fotografia, assim, é mais fácil o quê? Se eu pegasse uma fotografia mais pronta, muitas escolas defendem isso. Olha, você olha a sua referência, tem que ser o mais pronto possível. Antigamente, quando eu comecei, as fotografias eram de papel, elas não tinham cor. Eu acho que foi o maior benefício que ela criou para os artistas da minha época, foi isso. Nós aprendemos a colorir o quadro. O que acontece? Quando eu olho para essa fotografia, primeiro que ela tem duas coisas assim, ó. O meio dela, novamente, o segundo plano, onde está as casinhas, é muito bom. É um conjunto bonito. Mas o que acontece? Aí você fala assim, não, mas o mato atrás da casinha, tá com a luz e sombra e tal. Tem umas pessoas que não colocaria nada. O que eu penso? Eu gosto do meu quadro assim. Primeiro, eu gosto de dar a sensação de ruralidade. Ele é um tema rural. Aqui é um tema rural, mas o que acontece? Mas é um tema rural, parece que é tipo assim, um ranchinho que foi criado. Eu gosto que a pessoa olha no meu quadro e senta assim, e se sinta assim mais à vontade. Uma pessoa já viveu na roça, ou tem um parente, ou visitou. O que eu procurei fazer? Você pode observar, eu vou começar assim nos detalhes simples. Primeiro, você falou desse verde no primeiro plano. Uhum. Tudo bem, mas se você analisar bem, olha só esse verde. O que eu procurei colocar nesse verde? Primeiro, eu coloquei um caminho. O que o caminho significa quando você vai criar alguma coisa? Direção, o caminho, né? Conduz a você. Exatamente. Você pode ver que ele está levando para a casinha, depois eu jogo uma fumaça subindo para a árvore vermelha. Você vai ver, né? É um caminho, a pessoa não observa isso, mas isso tem um caminho. Até a posição que eu ponho a minha fumaça tem um sentido. Agora, no primeiro plano, principalmente, é uma coisa que eu falo já. Tem muita gente que tem o hábito de colocar... Eu falei isso num outro vídeo no meu canal, nesse último que eu fiz, o seguinte. Aí tem 2 bois. O que acontece? Repara, tudo são formas geométricas. Se você pegar do boi que está deitado e traçar uma linha reta para lá, até no boi que está em pé, e depois do boi que está em pé, você traçar até no chapéu do homem, e do homem você descer, faz um triângulo, faz isso, ó. Eu gosto dessa forma de triângulo. Você pegar da casinha, for lá na última montanha e descer até na outra casinha, se você fizer isso, dá outro triângulo. Eu gosto de triângulo na minha pintura. Quando eu estou compondo, eu penso muito nisso. Então, o que acontece? Aqui teve o caminho e teve as vacas. O que acontece? A pessoa põe, por exemplo, tem a vaca aqui que eu coloquei ela virada para o lado do cavaleiro, do homem que está capinando. Às vezes a pessoa coloca muito a vaca olhando para fora da paisagem. Eu não, eu coloquei uma olhando para cá e aqui deitada olhando para cá. Como quem diz,
essa joga para cá, essa joga para cá. Tudo confluindo para o meio. O meio meu, pode reparar, as casas que assim, no meio da casa eu coloquei umas bananeiras. Para quê? Para dar mais ruralidade. Coloquei um homem capinando. Para quê? Eu falei, não, mas já podia estar sem vaca. Não sei, tem quadro que me dá assim, uma coisa, eu vou sentindo a necessidade de colocar coisas. Acho que é uma coisa pessoal da minha cabeça, não sei. Aí eu coloquei lá também a cerquinha, tem as roupas, tá vendo? Eu procurei manter, tem gente que já tiraria. Antigamente tinha um conceito que as pessoas pintavam a lavadeira, aí, não vou pintar mais isso, que isso aí denota-se muita humildade, muita coisa assim, o povo não gosta. Não, eu já gosto ao contrário. Eu gosto de traduzir ruralidade. Igual esse morro do lado direito, eu procurei colocar uma aguinha nele caindo. Eu procurei, assim, acrescentei, igual lá ao fundo, coloquei aquela montanha para dar mais profundidade ainda. Põe um do lado esquerdo. Tudo visando o quê? Você conta assim no meu quadro. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto plano, quinto plano. Entendeu? Eu procuro dar essa ideia de profundidade em tudo. Mas no caso principal, aqui não foi só isso, não. Do lado dessa casa aí de adobe, do lado direito, eu coloquei avermelhar um pouco. Eu gosto muito de vermelho na paisagem, sabe? Eu admito. Se você olhar bem em meu quadro, ele tem muito vermelho com verde, porque é um par de complementar exuberante. Então, mas eu gosto é uma questão de gosto pessoal. Aliás, Jaime, tem muita gente que está cometendo um erro. Porque vê a gente colocando a árvore colorida, então você vê que toda pintura agora eles põem uma casinha com árvore colorida, agora eles nem olham onde põe a árvore colorida. Porque geralmente a árvore colorida você tem que colocar onde? Contra um verde, porque é complementar. Aí tem gente que põe uma árvore colorida vermelha contra uma coisa que está amarelo oca ou que está laranja, quer dizer, cores discordantes, não está nem vendo onde é que está pondo. Então, o que acontece? Eu procuro criar harmonia. Tem gente que cria harmonia com a pouca mistura de cor, trazendo o quê? Eu vou misturar só essa. Não, a minha harmonia faz isso. Ó. São as cores, é o par da complementar, eu as uso. Igual aqui, principalmente, usei vermelho com verde e procurei dar ruralidade. E eu gostei muito do resultado dessa tela, porque foi uma tela que me agradou bastante. Ótimo. Eu trouxe essa fotografia para a gente conversar por essa... É o mesmo modelo, só que completamente diferente. É a paisagem idealizada, né? Ela tem sentido, ela tem um caminho. Pessoal, quando você for pintar um caminho, olha o que o Túlio falou, você vai pintar um caminho. Caminho quer dizer o quê? Tá te levando a algum lugar. Tem gente que faz caminho para lugar nenhum. Pinta uma paisagem e faz um caminho para nada, para lugar nenhum. E aí, o que tem depois no final do caminho? O que tem no fim do arco-íris? Nada. Então, tem que tomar cuidado quando você faz caminho. Direção de animais, né? Animais, quando você faz um animal... Outra dica que o Túlio deu. Se você fez um animal olhando para algum lugar, tá indicando para algum lugar. O instinto nosso é sempre olhar para onde que o animal tá olhando. Você coloca um animal olhando para trás do quadro, né? Invertido para trás do quadro, e o quadro acaba, então você acaba olhando para o final do quadro e não tem nada no quadro. Não tem nada para você ver lá. Tem que tomar cuidado. Deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi com o cliente. Eu, antigamente, eu colocava muito assim, ó, o animal indo para a paisagem, ou então o boi saindo da paisagem. Aí um dia ele me falou assim, nós, os fazendeiros, nós temos assim, um pensamento. Falei, qual? O animal, a boiada, o que for, se estiver vindo, está vindo para a gente. Se estiver indo, está fugindo da gente. O animal, se ele estiver apontado na direção assim, saindo, ele está indo embora. Então, o que eu procurei pensar? Às vezes você vai falar assim, mas você coloca animais, sim, indo. Pessoas indo. Mas pode ver, sempre quando eu coloco alguma coisa indo, eu coloco, por exemplo, um outro cavaleiro do lado. Tem quadro que às vezes eu coloco um boi, eu coloco outra coisa, tocando alguma coisa, entendeu? Assim, como quem diz, ele está conduzindo. Não é só o animal sozinho caminhando. Já fiz também. Mas depois que eu ouvi essa opinião, eu parei para pensar, eu falei, gente, parece bobagem, mas é o que eles acreditam, né? Sim. Passei a fazer. Mas é instintivo, né? Por exemplo, você tem um quadro, né? 4 linhas aqui. E você faz um animal, por exemplo, essa vaca da direita aí. Além do que tá na regra dos terços, né? Ainda tem essa também. Exatamente, tem a regra dos terços. Você faz ali, olhando para fora do quadro, fica... você fala assim, não tem algo nesse quadro que tá me incomodando. É o animal olhando para fora do quadro, na direção fora do quadro. Pintura.
saindo da pintura. Tem gente que ainda põe 3 bois assim, apontando para a mesma direção. Exatamente. Ou então põe 2 cavalos, quase que assim na ponta, saindo do quadro. Então, para a direita ou para a esquerda. Eu procuro equilibrar. Se um levou, o outro traz, assim que eu penso. Beleza, Túlio. Vamos para a próxima aula aqui. É o... Esse quadro eu gostei também. Nossa. É a foto 4, que Isso. é uma interpretação maravilhosa. A foto já é linda. Pessoal, essa foto é maravilhosa. Isso. Ela É tem bonita mesmo. a nuvem, essa foto é tão bonita, apesar do céu acinzentado, que o Túlio mexeu pouco nas nuvens. Ele trabalhou as nuvens exatamente como ela tá. O que ele fez? Ele só acrescentou, mexeu no primeiro plano, para quê? Para dar mais detalhes para ficar mais bonito ainda. E tirou essas marcas de pneu de carro, trazendo para o rural. Tirou daquela coisa, passou carro ali. Na foto original você vê marca de pneu de carro. Na foto da interpretação você vê uma estradinha que pode ter sido uma carroça, pessoas andando. Tira aquela coisa do moderno, né? Da cidade grande, não é isso, Túlio? Ô, Jaime, no caso que dessa fotografia, eu concordo com você. Eu olhei, a primeira coisa que me atraiu muito foi o céu. Eu gostei demais. Mas o que acontece aqui? Agora vai de composição. Eu vejo com uma pessoa, não é que seja errado. Ele pega a estrada, coloca a estrada, por exemplo, você divide a tela no meio. O ideal, na minha visão, não estou falando que é aqui, porque aqui eu estava interpretando, eu diminuí. É você dividir a tela no meio e dividir esse meio no meio. Então, 1/4 ser estrada. Vai falar, mas por quê? Fica pouco. Não, você dá muita profundidade. Aqui no caso, o céu, se você observar bem, eu abaixei. Debaixo da nuvem, assim, tem a montanha e tem uma coisa escura. Certo. Você pode observar, tem umas árvores escuras. O que eu fiz? Eu clareei. Vai falar, por que você fez isso? Porque, você lembra, eu já falei isso num outro vídeo, que tudo que é escuro faz um muro no meio do quadro. Pode ser uma casa, pode ser árvore, pode ser uma montanha muito escura, a pessoa põe no meio. O que eu fiz aqui? Eu procurei dar transparência na sombra, novamente. Sombra não é preta, eu replico isso muito. Eu dei transparência para quê? Você entra aqui do começo do quadro, você vai embora. Você entra no começo, você vai embora. E tem outra coisa, essa estrada muito larga aqui, ó, eu procurei diminuir a altura que ela tem aqui e principalmente do lado esquerdo para dentro, você pode ver que ela ocupa quase toda a lateral da tela. Assim, ó. Eu procurei fazer isso, ó. Encurtei a minha, coloquei quase na metade. Quebrei com um pouco de verde, para quê? Para dar essa sensação que você sentiu. Que carro ali não passou, que é uma trilha assim que tá menos. Novamente, olha os bois. Olha, eu joguei um, tem o outro lá que tá... A direção dele tá o quê? Jogando você lá para dentro da tela. O de cá tá o quê? Jogando você para dentro da tela. Porque do lado de cá tem um barranco. Às vezes a pessoa tem que entender isso. Tem um barranco aqui. Ó. O barranco, se você olhar aqui bem, ó, você olha para a foto original, o primeiro impacto seu vai ser a nuvem e vai ser o sol no meio das árvores. Tudo bem. Mas se você olhar bem, de repente você olha para o barranco. Você olha para o barranco, você olha para o barranco. Então, o que eu procuro na interpretação? Fazer isso. Eu procurei dar pluralidade, direção e profundidade na minha imagem. Assim, você pode olhar... Você vê que é o núcleo, que o céu aqui é muito bonito, eu gostei demais desse céu. Mas eu procurei também dar transparência na minha sombra, repara aí no meu barranco. Procurei dar mais transparência, eu sempre procuro clarear a sombra, sempre, nunca escurecer a sombra. Perfeito, Túlio. Bom, pessoal, e chegamos ao final desse primeiro dia da maratona aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas aí do que o grande mestre Túlio passou pra gente. E se você não é inscrito nesse canal, você já sabe, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe nos comentários o que você achou dessa primeira aula aí, tá? E nós nos vemos amanhã com a segunda aula. Tchau, tchau, fui!